Hello, Cool-Stuffers! E finalmente terminei agora e falarei um pouquinho sobre o último livro do Dan Brown, The Secret of Secrets, O Segredo dos Segredos, que é a nova aventura do personagem Robert Langdon, conhecido aí mundialmente, principalmente pelo Código da Vinci, Anjos e Demônios, que foi interpretado pelo Tom Hanks no cinema. E o Dan Brown agora coloca o Robert Langdon na cidade de Praga, numa nova aventura que envolve, parêntese, é muito difícil falar sobre um livro do autor Dan Brown sem dar muitos spoilers, pero tentarei o meu melhor para não estragar nenhuma surpresa, fecha parêntese. O Robert Langdon agora está envolvido numa conspiração que envolve nada menos do que a consciência humana. Uma breve sinopse, então. O livro se passa em Praga, ali em um espaço de acho que 2 dias, nem isso. O Robert Langdon está acompanhando a sua namorada no livro, que é a cientista Catherine Solomon, especialista em consciência humana, e ela está prestes a publicar um livro que, ao que parece, revolucionará a humanidade, em especial no entendimento da consciência humana e até da morte. Mais do que isso já é dar um pouco de spoiler. Agora, bem ao estilo Dan Brown, como quem já está acostumado a ler os livros do autor, essa nova descoberta da Catherine Solomon, dessa nova personagem, incomoda muitas instituições e principalmente o governo americano. Então, os dois, o casal, do nada passa a ser perseguido por forças ocultas, forças misteriosas, além do governo americano. Eles querem proibir a publicação, proibir a divulgação dessa descoberta. Por quê? Precisam ler o livro, porque esse é o segredo dos segredos. A estrutura do livro é aquela típica do Dan Brown. Quem leu o Código da Vinci, Anjos e Demônios, Inferno, Origem, O Símbolo Perdido, Fortaleza Digital, etc. São capítulos curtos, é aquela leitura muito rápida, o chamado page turner. São diversos personagens ali numa teia conspiratória, você não sabe quem é quem, será que esse aqui é aliado, não é aliado? Será que o vilão realmente é um vilão ou não? Será que o Robert Langdon ele sabe mais do que transparece, e principalmente sua namorada também? Mesmo esquema, tá? Sem pôr nem tirar. Confesso que, particularmente, não achei o melhor livro do Dan Brown. A história é interessante, inclusive esse aqui ele é muito científico. E até o personagem do Robert Langdon, que é um simbologista, então quem espera que ele decifre prédios, quadros, símbolos, etc., como nos livros anteriores, principalmente, de novo, Anjos e Demônios e o Código da Vinci, e o Símbolo Perdido, nesse aqui quase não tem isso, tá? Então quem é fã dessa parte do personagem do Robert Langdon talvez se decepcione um pouco, porque ele é nitidamente um peixe fora d'água. Novamente, todos os fatos, todas as teorias, todos os aparelhos, todas as ideias, ou quase todas, aqui no livro são reais, são verídicas. Inclusive, eu até pesquisei algumas ideias que o livro traz e de fato são pesquisas científicas que existem na realidade. Mas, como sabemos, o Dan Brown ele é expert em pegar diversas teorias, diversos campos de estudos, mesclar tudo isso para servir à sua narrativa fictícia. E funciona muito bem. Como no Código da Vinci, lá que ele pega realmente diversas teorias que fazem sentido para criar ali a ideia do descendente de Cristo. Para os estudiosos da consciência humana, talvez o livro não traga nenhuma surpresa, ok? Inclusive, já na metade do livro se explica qual é o objetivo da personagem, qual é lá o segredo. E aí depois o livro só foca no porquê que o governo americano ele é contra a divulgação dessa pesquisa. E por isso que eu acho que até que o Robert Langdon ele talvez nem fosse o personagem mais adequado para a obra. Talvez fosse o caso aqui do Dan Brown focar num novo personagem, talvez só na Catherine Solomon, que é a cientista, ela quem dá as cartas, ela quem tem todo o conhecimento, e o Robert Langdon ele fica ali apenas
numa posição reativa, apenas aprendendo, numa ou outra cena, num outro capítulo, que ele contribui alguma coisa ali na simbologia, para talvez decifrar um password, uma senha, alguma coisa assim, mas são passagens muito pontuais. Então, para quem é fã do Langdon e dessa parte da obra do Dan Brown, esse livro talvez não seja o mais indicado, porque realmente ele tende muito para a ciência. Mas, independente disso, o livro é bacana, é um page-turner, você quer saber o que vai acontecer, você quer saber quem é o vilão mascarado ali, que inclusive a identidade dele é muito interessante, sem spoilers. Então, como uma leitura rápida para o verão, para o feriado, para a praia, vale muito a pena. É o melhor livro do Dan Brown? Não, não acho, e pelo que eu vi nem fez tanto sucesso assim ainda, ele não pegou tanto no imaginário popular, mas ainda assim é uma leitura bastante agradável. Pero tá aí, The Secret of Secrets, O Segredo dos Segredos, já está à venda no Amazon. Esse eu li em inglês, mas já tem em português, vocês encontram em quaisquer livrarias, a um preço bastante razoável. E quem é fã do autor, com certeza gostará. Se você não é fã de Dan Brown, então esse livro acho que não fará você mudar de opinião. Pero, very cool book, very cool stuff, para uma leitura aí no seu final de ano.